Graça e paz, amados. Tudo bem? Estamos aqui com mais uma matéria do nosso IBAP, o Instituto Bíblico Amor e Palavra. Estamos aqui para mais um tempo de estudo, mais um tempo de aprendizado, aumentando o nosso conhecimento. Amém? Então agora nós vamos estudar mais uma matéria, o livro de Atos, ou Atos dos Apóstolos. Amém? Esse que é o quinto livro do Novo Testamento, né? Temos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e na sequência nós temos Atos dos Apóstolos. O que é o livro de Atos? Como é composto? Quem escreveu o livro de Atos? É tudo isso que nós vamos aprender. Quem escreveu, para quem que foi escrito, qual o período que ele se passa, qual as situações, qual a condição em que ele foi escrito, que é tudo vivenciado isso, é tudo isso que nós vamos ver aqui. Amém? Então começa assim. Quem escreveu o livro de Atos? O livro de Atos foi escrito pelo evangelista Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. É o mesmo autor, o Lucas, né? Quem foi esse Lucas? Lucas foi um médico, né? Citado tanto no Evangelho como nesse livro de Atos. A gente vai ver ele mais para frente aí. Por quê? Ele era companheiro de Paulo, ele tornou-se amigo de Paulo. Ele era médico, era escritor, era um historiador, Lucas, né? Ouviu falar do Senhor Jesus. Ele não é um dos apóstolos de Jesus, ele é um evangelista. Ele escreveu um dos evangelhos, né? E também escreveu o livro de Atos, né? Toda a história de Atos, ela conta o quê? O livro de Atos, ele conta o quê? A sequência do que aconteceu com a igreja depois que Jesus ascendeu aos céus. Jesus veio, foi batizado, teve seu ministério, fez os milagres, foi perseguido, foi crucificado, ressurgiu, foi elevado aos céus, tal, e deixou-se. Então, tudo isso é o Evangelho de Lucas que conta a vida de Jesus. Depois disso, o que aconteceu? É isso que a gente vai ver em Atos, né? O que aconteceu depois? Quem que deu sequência no ministério de Atos, no ministério de Jesus? Quem que deu a continuidade? Os apóstolos, né? Os 12 apóstolos lá foram, né? A gente vai ver que são 12 que dão continuidade, porque teve um que traiu, mas a gente vai ver que foram 12, né? Isso. E para quem que foi escrito isso? O livro de Atos, ele faz parte de um conjunto de 2 livros que começa onde? Começa no Evangelho de Lucas. Então é como se fosse uma única obra, um único livro com 2 volumes. O primeiro, o Evangelho, né? Também escrito para a mesma pessoa, e o segundo volume, Atos dos Apóstolos. Para quem que Lucas escreveu? Para uma pessoa chamada Teófilo. Nos 2 livros é citado Teófilo, né? A gente pode ver que no começo de Atos, lá no capítulo 1, verso 1, ele cita Teófilo, né? No verso 1 está escrito: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, foi elevado às alturas. Então Lucas já está falando que ele escreveu o primeiro livro relatando todas as coisas que o Senhor Jesus começou a fazer. Aonde que ele relata isso? No Evangelho de Lucas. E depois ele vem relatar o quê? O que os apóstolos fizeram. A sequência disso é isso que Lucas vai relatar. Para quem? Para esse Teófilo, um aristocrata romano. Ele era do exército romano, ele era talvez um general, mas ele era um oficial romano, vamos colocar assim, né? Os historiadores relatam que Teófilo era um oficial romano, gentil, e que se converteu. O Lucas escreve os livros para ele, para quê? Exatamente para mostrar quem era Jesus e o que Jesus fez, né? Ele vai listando tudo isso, talvez com o intuito de alcançar o quê? Mais pessoas. Porque Teófilo, como aristocrata, ele era muito influente, conhecia muita gente. Então a ideia de Lucas, acredito eu, que era o quê? Colocar o Evangelho, os ensinos de Jesus dentro da aristocracia romana. Por quê? Todos eles viviam sob o domínio de Roma. Naquela época,
Israel estava sob o domínio de Roma. Todo o povo judeu, todo o povo israelita estava sobre o domínio romano. Era o imperador romano, era Roma que mandava, tudo, né? Tudo que aconteceu com Jesus foi durante o Império Romano. E Lucas tenta alcançar esse oficial romano para que ele consiga adentrar também lá, acredito eu, né? Então Lucas vai contando, né? Todos, a reunião deles fala de quando Jesus ascendeu aos céus, tal. E na sequência o que acontece? Aqui a gente vai ver no capítulo 12 que eles estão reunidos em Jerusalém. Estão todos os 12 lá, como os 11, até então os 11, pois um já havia se suicidado, que foi Judas, né, já não estava mais junto deles, né, e eles estão reunidos lá em obediência ao que Jesus falou, né, e eles estavam em oração, como diz no verso 14, perseveravam unânimes em oração com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e os irmãos deles. E aí Pedro toma a palavra e fala, e resumidamente aqui entre o 15 e o 26, o que eles fazem? Eles escolhem o 12º apóstolo de Jesus. Eles colocam condições, né? Eles colocam condições para que esse escolhido, para não pegar qualquer um, né? Não podia simplesmente pegar esse ou aquele, amigo de fulano, amigo de Beltrano, não podia assim. Então Pedro, dirigido já por sabedoria, né? Fala, é necessário que, no verso 21, é necessário, pois, que dos homens que acompanharam todo o tempo o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia que dentre nós foi levado às alturas. Um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, Pedro coloca condições. Podia ser qualquer um? Não. Tinha que ser o quê? Dos homens que acompanharam eles todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós. Então, tinha que ter estado o tempo todo junto com Jesus. Tinha que ter andado com eles, junto com os 12. A Bíblia não relata, não relata, só relata os 12. Mas eles escolheram aqui, era necessário que tivesse andado com o tempo. Qual tempo? Desde o batismo de João até o dia que foi levado às alturas, né? Foi escolhido ele. Então eles colocaram essas condições. E aí chegaram a 2 nomes, um chamado José, né, também chamado Barsabás, e outro Matias. Então eles oraram e disseram, tu, Senhor, conheces o coração de todos, revela-nos qual desses 2 tem escolhido para preencher a vaga deste ministério e apostolado. Eles pedem direcionamento a Deus, né? Aqui, ó, como eles colocaram, tu, Senhor, que conheces o coração de todos. Deus, eles estão falando direto, eles estão em oração, estão orando a Deus, dizendo que conhece o coração deles, para saber qual deles que era para preencher a vaga do ministério, né? Então eles foram, aí como diz na palavra, né? Lançaram sortes e foi escolhido Matias. Por que eles lançaram sortes? Porque ainda não havia sido derramado o Espírito Santo sobre eles. O Espírito Santo ainda não habitava no coração deles. Que é isso que a gente vai ver agora no capítulo 2, né? A descida do Espírito Santo, né? Aqui fala no capítulo 2, no verso 1, fala, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Pentecostes era uma festa dos judeus, né, que acontecia, que se vocês quiserem saber mais, ela tá listada em Êxodo 23, de 14 a 16, e no livro de Levítico 23, 16. Lá explica a festa do Pentecostes, que era uma das festas judaicas de grande importância, né? Então, quando termina essa festa de Pentecostes, eles estavam reunidos, né? E como a gente conhece, né? Já ouvimos bastante pregação dessa palavra, vem um vento impetuoso, encheu toda a casa, e eles começaram a falar línguas e tal, e o Espírito Santo concedia que eles falassem as línguas, né? E na sequência, a partir do verso 5, né, é quando a gente vê a primeira manifestação do dom de línguas,
né? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo e começam a falar. E ali todo o povo que estava em volta, que a gente vê a partir do verso 5, judeus de todos os lugares ali, tá assim, eles veem os apóstolos assim e estranham, né? E começam a falar com eles, mas como é que eles estão falando na nossa língua? Eles não são galileus? Como é que eles falam todas essas línguas? Como é que estão? Né? E eles começam a falar, somos partos, medos, elamitas, Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, um monte de lugares aqui, e todos eles, e cada um assim, falando na língua deles, na língua daqueles que estavam lá. Eles entendiam. Mas que era isso? Eles que sabiam falar? Não, era o Espírito Santo que já estava habitando no coração deles, que estava concedendo de falar a eles, né? Era isso que estava acontecendo ali, eles não... Então, Lucas está relatando isso para Teófilo. Na sequência vem o discurso de Pedro, né? Onde Pedro vai falando, tudo, vai relatando, que vocês podem ler aí o discurso de Pedro, que vai do 12 até... que vai do 5 até o 36, né? Todo o discurso de Pedro, aí vocês vão ver, aí tudo ele vai falando, coisas que vão acontecer, tudo, vai relatando, né? E nesse discurso o que acontece? 3.000 pessoas são batizadas, né? A partir do verso 37, né? Eles, os próprios, os que estavam lá, os que estavam vindo, né? Eles perguntam: o que faremos, irmãos? Né? E Pedro responde: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, né? Então ali eles se batizam, eles se convertem, entregam o coração ao Senhor Jesus Cristo e passam, né, a viver segundo os mandamentos de Jesus, né? E como é que eles viviam naquela época? Como é que viviam os convertidos, né? Eles perseveravam na doutrina de oração, na comunhão do partir do pão e nas orações. Era isso, essa era a doutrina, né? Doutrina dos apóstolos, a comunhão, partir do pão e nas orações, né? Eles vendiam, o que eles faziam? Eles juntavam tudo, né? As almas estavam cheias de prodígio, de temor, né? Faziam todas as coisas e diariamente eles perseveravam sempre, né, no templo, né? Sempre orando, partindo pão, né? Cada sua casa, né? E louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Eles estavam assim, todos unidos, alegres, felizes, falando a mesma língua, falando a língua, quando eu digo língua, né, são os ensinamentos de Cristo. Eles estavam no mesmo pensamento, todos juntos, né? E o Senhor ia fazendo o quê? O Senhor ia acrescentando eles mais e mais. Iam dia a dia e aumentando pessoas, né? Então, se começou com 3.000, já estava assim, 3.010, 3.020, 3.030, já... A cada dia aumentava o número dos convertidos naquela época, né? No capítulo 3 a gente já vê o primeiro milagre feito pelos apóstolos. É o primeiro, né? Porque até então, lembre-se que os milagres eram feitos por Jesus. E aqui, no capítulo 3, a gente vê o primeiro milagre deles, né? Que eles fizeram, que está relatado do verso 1 ao verso 10. Que é aquela passagem que todos nós conhecemos, né? Quando Pedro e João estavam indo para o templo, né? E tem um homem coxo na porta ali na entrada, né? Pedindo, ele está o quê? Ele está esmolando, ele está pedindo esmolas ali, né? E é nesse milagre que Pedro pega, né? Eles olham assim, Pedro firma os olhos nele e ele fala, assim que o coxo pede a esmola, Pedro olha para ele e fala assim: olha, não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Pedro segura na mão dele, puxa ele já de um salto, né, como diz na palavra, e tomando pela mão direita o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Esse é o primeiro milagre. Pedro pega na mão dele com força, declara a palavra sobre ele e o coxo é curado na hora. E já sai pulando, andando e vai o quê? E vai para dentro do templo junto com eles, né? O coxo não fica simplesmente, sou curado e
vai embora. Não, o coxo já começa a louvar a Deus, começa a glorificar o nome de Deus e entra com eles, né? Por quê? Porque Pedro estava indo para dentro, Pedro e João, eles estavam adentrando ao templo. E na sequência, a partir do verso 11, né? É quando Pedro vai discursar no templo. Vai ter o discurso dele lá dentro do templo, né? E o povo está olhando. E já estão assim, ansiosos, já estão olhando. Por quê? Porque ele nem entrou no templo e ele já fez um milagre. E ele já está ali, já está andando, né? Aquele que durante anos eles viram na porta lá esmolando, está andando com eles agora. Então já viram um milagre, né? O povo foi lá para ver o que Pedro ia falar, né? Então Pedro começa e fala assim, ó, por que vocês estão maravilhados com isso, como se eu tivesse feito por mim mesmo? Não é isso. O Deus de Abraão, né, que vos traís, que ele começa falando, o Deus de Abraão que vocês traíram, que vocês negaram, que entregaram a Pilatos e crucificaram eles, mataram eles diante de todos, né? É isso que Pedro vai falando. E vai falando, arrependei-vos, que é chegado, convertei-vos para que serem cancelados os vossos pecados. E Pedro vai falando, vai listando tudo, né? E ressuscitou, né? Primeiramente a vós para abençoar no sentido. Então Pedro entra naquele templo para falar com todo aquele povo. E ele vai falando. E enquanto Pedro está lá, como a gente vê no capítulo 4, quando começa o capítulo 4, né? Eles estavam lá reunidos e quem que vem? Pedro estava falava para eles ainda, e vieram quem? Os sacerdotes, os guardas e os saduceus. Saduceus eram uma das seitas. Na época existia, dos judeus existiam duas ramificações, os fariseus e os saduceus, né? Qual que era a diferença? Tinha as diferenças deles, mas a grande diferença era assim, os saduceus, eles não aceitavam a vida pós-morte, eles não aceitavam a vida eterna. Os fariseus aceitavam. Os saduceus, eles eram pela lei escrita. Era o que estava escrito, era o preto no branco, o que Moisés deixou assim, era só aquilo e pronto, acabou. Essa era a seita dos saduceus, que são esses que vieram aqui, que estavam falando, né? Os fariseus, eles já aceitavam a língua, a lei oral, né? O que era falado, né? E eles começam a falar, né? Que vão lá e fazem o quê? E prendem Pedro e João. Prende os dois. Por quê? Porque eles não aceitavam aquilo. Eles não aceitavam, né? Então eles foram lá, prenderam, né? Recolhendo-os ao cárcere, como a gente vê no verso 3. Só que muita gente que ouviu antes, que ouviu Pedro lá no templo, muita gente se converteu, aceitou, viu que aquilo era verdade, que não era uma historinha da carochinha, não, que aquilo eles viram, que eles falaram. E Pedro estava falando com autoridade. Pedro não falava simplesmente por falar, Pedro falava com autoridade. Pedro estava cheio do Espírito Santo. Então Pedro falava com conhecimento, andou 3 anos e meio com Jesus, viu Jesus ascender aos céus, teve a queda dele quando ele negou Jesus, teve a queda, mas se redimiu, continuou firme no propósito, foi direcionado pelo Espírito Santo e no seu primeiro discurso, 3.000 pessoas se converteram. E aqui a gente está vendo que mais pessoas foram se convertendo, mais ainda. E quando eles foram presos, já eram quase 5.000. Quase 5.000 homens que se converteram. E vamos lembrar uma coisa, irmãos. A Bíblia, ela foi escrita vamos colocar assim, num contexto machista, né? A gente pode ver que praticamente a Bíblia toda, as mulheres não são contadas ou muito pouco citadas. Então aqui quando eles falam, o número de homens, no verso 4, quando ele fala o número de homens chega a quase 5.000, eles estão falando dos homens mesmo, tá? Não são homens e mulheres. A Bíblia, os escritores, como a tradição judaica, a mulher sempre ficou em segundo plano, eles não contavam as mulheres.
Lembre-se que na primeira multiplicação de peixes e pães eram quase 5.000 homens. Eles não contaram mulheres e crianças. E aqui a ideia é a mesma. Eles contam os homens. Os homens têm, no contexto bíblico, os homens são contados e as mulheres ficam sempre em segundo plano. Então, se homens eram quase 5.000, vamos colocar que a metade fosse casado, teriam pelo menos 2.500 mulheres aí junto, né? Então a gente vê o quanto a igreja está crescendo com o discurso de Pedro. Um discurso e agora Pedro está indo para onde? Está indo para o Sinédrio. Por quê? Porque levaram testemunhas de que eles estavam falando mentiras, de que eles estavam... Então aqui no capítulo 4, no verso 5, Pedro está perante os sacerdotes, né? A gente vê aí, né, no verso 6, o sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Ou seja, ele está na frente de uma banca examinadora, digamos assim. Tem um monte de gente olhando para ele. E eram quem? Os sacerdotes. Os líderes do Sinédrio ali. O Sinédrio é como se fosse o Senado hoje, tá? O Senado, quase, como se fosse um júri hoje. Estão todos ali para julgá-los, né? Então Pedro está lá e eles perguntam, né, no verso 7, com que poder ou com o nome de quem você está falando isso? Aí no verso 8 a gente entende de onde que estava vindo a sabedoria de Pedro, porque vamos lembrar, Pedro era o quê? Pescador. Pedro era pescador. Ele era um homem culto? Médio. Na tradição judaica o que acontece? Enquanto criança eles colocam para estudar a Torá, as leis dos judeus, todos os 642 ritos que os judeus têm que seguir, têm que fazer aquilo, eles colocam para estudar assim. E quando eles completam 12 anos, os judeus são levados perante o sacerdote, para ver se ele vai ser escolhido para ser um dos sacerdotes, da linhagem lá no templo. Se a criança com 12 anos é aprovada no conhecimento, ele segue dentro vamos dizer assim, da mesquita de hoje, né? Ele segue dentro da mesquita. Se ele não é aprovado, ele vai seguir a profissão do pai. Ele segue o ofício do pai. Então Pedro o que era? Pescador. Então com 12 anos ele não foi considerado para ficar dentro, para estudar, para ser treinado mais aos pés dos sacerdotes. Ele não foi considerado assim. Então ele volta a ser o quê? Pescador, porque o pai dele era pescador. Então ele segue o ofício. Lembra? Jesus era carpinteiro porque o seu pai era carpinteiro, né? Então aqui Pedro, a gente vê da onde vem tamanha sabedoria de Pedro, no verso 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo. Amém? Aqui, lembra, no capítulo 2, eles foram cheios do Espírito Santo. E aqui vem a sabedoria de Pedro, cheios do Espírito Santo, lhe disse. Então aí ele reconhece a autoridade, ele começa o discurso dele, primeiro reconhecendo a autoridade dali, que ele já cita, autoridades do povo e anciãos. Ele não destrata ninguém, ele põe todos no lugar e reconhece o lugar de cada um deles. Autoridades do povo e anciãos. Todos estão ali, né? Aí ele começa a falar, eles somos interrogados a propósito do benefício que fizemos aqui, tomar conhecimento do que todo o povo de Israel viu que Jesus fez, tal. Jesus é a pedra, e ele começa a falar, ele começa a citar tudo o que Jesus fez, o que eles fizeram, né? Aí no 13, os sacerdotes, né, eles veem Pedro e João, e eles sabiam que aqui a palavra de Deus diz que eles eram homens iletrados e incultos, ou seja, eles não conheciam muita coisa, como os sacerdotes, eles não conheciam tanto quanto os sacerdotes, eles eram considerados incultos, né? Só que ali na hora, eles falavam muito mais e muito melhor do que os sacerdotes, falavam mais do que eles, né?
Então eles ficaram assim, né? E ainda tinha testemunha do coxo. Do coxo que estava lá, que entrou junto também. O coxo foi junto com eles, né? E no 14, né? O coxo, vendo com eles o homem que fora curado, eles não tinham do que desencontrar. O que eles iam falar para Pedro e João? Não, vocês não curaram o cara está andando aí, mas vocês não curaram. Não, eles não tinham o que falar para eles, né? Então eles começam a confabular entre eles, né? Botaram os dois para fora, né? Colocaram ali num cantinho e começaram. E aí? O que vamos fazer com esses caras? Porque eles curaram alguém, eles fizeram um milagre. Mas nós vamos fazer o quê? O que a gente vai fazer com eles? Por quê? Porque eles não queriam isso. Eles não aceitavam os ensinos de Jesus. Eles não queriam essa nova doutrina. Eles não queriam isso. Então eles começam a confabular, mexendo a cabeça. O que a gente vai fazer? Como é que a gente precisa dar um jeito nesses caras? Aí alguém fala assim, só que eles curaram o cara, fizeram milagres. E eles estão falando que isso não foi eles que fizeram, que foi Deus. Foi Jesus quem fez. Que esse Jesus já está ressurreto. E aí? Né? Então, o que eles vai lá, o que eles confabulam? Já sabemos. Vamos ameaçar esses caras, vamos dar um prensa neles, vamos dar um esfrega e falar para eles, ó, se vocês falarem de novo, a gente vai prender vocês, tal assim. E vamos, então falar, né? Para quê? Para que não se fale mais no nome de Jesus, né? Então eles chamaram eles de volta e falaram, ó, acabou com essa história do nome de Jesus, não é para falar mais dele, não quero saber do nome dele, não é para ensinar mais nada. Vocês, ó, fica quieto, todo mundo, não é mais para falar isso, né? E então, aí Pedro, né, olha assim e falava assim, julgai-se, isso está no verso 19, julgai ser justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vocês do que a Deus, porque a gente não pode deixar de falar das coisas do que vimos e ouvimos, né? Aí eles ficaram pensando, o que eles fizeram? Ameaçaram mais ainda, mas o soltaram, né? Porque eles não tinham motivo para bater nele, para castigar, não tinha mais, né? Por quê? Porque todos glorificavam a Deus, porque o povo era testemunha deles, o povo estava junto com eles, né? Então aí eles soltam, voltam, né? E aqui no verso 22, só uma citação, o milagre aconteceu com uma pessoa que tinha mais de 40 anos. Mais de 40 anos que ele era coxo e ele foi curado. Então como é que os sacerdotes iam condenar eles? Não podiam, porque o povo estava lá fora e estava vendo os milagres e os sinais. E eles falavam que era baseado em Jesus, né? E então aí depois que eles foram soltos, eles procuraram os outros irmãos, contaram o que aconteceu, o que eles falaram para os sacerdotes, tudo, né? E eles levantaram uma voz dizendo, Senhor, Tu és que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Disseste por intermédio, por boca de Deus vosso Pai, por se enfurecerem os gentios e os vossos povos imaginaram coisas vãs, né? Eles começaram a orar. O povo se juntou e começou a orar, né? Começou a orar, e eles vão, né? Eles vão orando, até que no verso 31 fala, tendo orado, o que aconteceu? Tremeu o lugar onde que eles estavam reunidos, teve um tremor lá, a oração deles foi tão unânime, tão conjunta, tão com fé, que tremeu o lugar onde que eles estavam, e todos foram cheios do Espírito Santo, e eles saíram a anunciar a palavra de Deus. E aqui nesse livro, irmãos, o que a gente vai também aprender? De que nós somos parte da grande comissão. A grande comissão o que é? São aqueles que vão mundo afora para evangelizar, para levar o evangelho a todas as nações. Nós fazemos parte disso, assim como eles também fizeram, eles começaram com essa grande comissão, né? São os apóstolos, mas começaram ali a grande comissão, nós fazemos parte. Eles saíram para anunciar a palavra, a boa nova, anunciar o evangelho a todos os povos que estavam ali na região. E hoje compete a nós fazer isso. Hoje somos nós quem fazemos isso. Que vamos para todos os lugares onde a gente estiver, a gente vai levar a palavra de Deus.
Hoje a gente não tem aquela perseguição, pelo menos aqui no Brasil não temos aquela perseguição como a gente vê que existe em outros lugares e como existia na época de Jesus, né? Então hoje nós somos a grande comissão. Vocês vão ouvir falar bastante desse termo, a grande comissão. São aqueles que levam, que vão mundo afora para evangelizar, aqueles que levam as boas novas do Senhor Jesus a todos os povos. Nós somos a grande comissão, né? Então aí no 32, né, a gente vai voltando aqui no 4:32, né, a gente vê o quê? Que eles estavam juntos, né, e viviam o quê? Em comunhão. Qual que era a comunhão que eles tinham? Eles se uniam, quem tinha mais vendia o que tinha para se nivelar com os outros e era distribuído em tudo que eles tinham, que era vendido assim, era dado aos pobres, aos necessitados, eram divididos entre todos eles. Eles tinham essa comunidade, era uma união entre todos, em oração, era oração, a comunhão literalmente da comida, né? A união, tudo, era tudo para que todos tivessem todos. Quem tinha muita coisa vendia para que ficasse igual e o que ele arrecadava era colocado aos pés dos apóstolos para que eles se distribuíssem, nivelassem, para que todos tivessem condição e não só uns aos outros e outros não. Era tudo nivelado, era a comunidade cristã, né? Era chamada comunidade cristã. E nessa tem uma referência no 36, 37 a Barnabé. Barnabé tinha um campo, né? Um campo aí, uma propriedade, ele tinha um espaço lá que ele pegou e fez o que? Ele vendeu esse campo, né? E o que ele fez? Trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Foi um exemplo de desprendimento, né? Ele se falou, não tenho isso, tal, os outros estão precisando, ele pegou e vendeu aquela propriedade e trouxe como oferta aos pés dos apóstolos. Para quê? Para fortalecer o ministério, para fortalecer o envio da palavra, aqueles que necessitavam, para todos pudessem, né? Então aí a gente vê um exemplo de alguém que faz o quê? De coração. Alguém que faz de coração voluntário, de coração livre. Ele simplesmente, né, esse Barnabé, ele era um levita, né, levita, o que vem da tribo de Levi, era um descendente da tribo de Levi, e ele vendeu esse campo e fez de coração isso. Ele fez por desprendimento, ele não foi pensando em outras coisas, nada, ele simplesmente vendeu de todo o coração aquela propriedade. Só que e isso estava acontecendo o quê? Estava vindo em mais quantidade, estava crescendo o número de pessoas que estavam entregando ofertas aos apóstolos para o crescimento, para o envio da palavra, para a disseminação do evangelho de Jesus, dos milagres, da palavra, né? Estava crescendo tudo isso. Então aí no capítulo 5 a gente vê aquele casalzinho famoso, que eles fizeram o quê? A oferta para aparecer. Eles não fizeram um negócio de coração, né? Aqui a gente vê também um exemplo de que o salário do pecado é a morte. A mentira também é um pecado, irmãos. O pai da mentira é Satanás. Então a mentira é um pecado. E aqui a gente vê, né, no capítulo 5, a gente vê a história de Safira e Ananias e Safira. O que eles fizeram? Eles tinham um campo também, eles tinham uma propriedade, né? E eles venderam essa propriedade, assim como o Barnabé fez, eles venderam também. Só que Barnabé pegou todo o valor e entregou, depositou para os apóstolos. Ananias e Safira, o que eles fizeram? Venderam, pegaram lá o pacote de dinheiro, conversaram entre eles, falaram, vem cá mulher, vem cá marido. Então assim, a gente vendeu por 25. Vamos entregar 20 e 5 fica para nós. Bem, combinado. Então Ananias vai e deposita lá os 20. Quem que está lá na frente? Pedro, cheio do Espírito Santo, como a gente viu agora há pouco, né? Aí Pedro olha para ele e fala, Ananias, por que você fez isso? Por que você se deixou levar pelo intento de Satanás? Por que você fez isso? Né? Você não vendeu? O campo não era seu? A terra lá, a propriedade não era sua?
se você vendeu, dinheiro não era seu também? Aí ele fala, então aí Pedro, um pouquinho antes, Pedro pergunta para ele, Ananias, por quanto você vendeu? Aí Ananias fala assim, por tanto, um valor a menos. Aí Pedro pergunta, por que mentistes ao Espírito Santo um valor diferente, retendo parte do valor, né? O campo não era seu? Se você vendesse o dinheiro não era seu, por que está mentindo? Tal? Por que mentistes? Né? Aí Pedro fala para ele no verso 4, não mentistes aos homens, mas mentistes a Deus. Por quê? Porque era o Espírito Santo que estava falando com ele. Não era Pedro, era o Espírito Santo que estava falando. Por quê? Assim, ele teve a oportunidade de se redimir, mas ele falou não. O que aconteceu? Ananias caiu e expirou. Morreu. O salário do pecado é a morte. E um pouquinho depois, como diz no verso 7, 3 horas depois, entra Safira. E não está sabendo de nada. E Pedro pergunta para ela, dize-me, vendeste por quanto aquela terra? E ela, por tanto. Aí Pedro olha, por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Pedro faz a mesma coisa com ela, pergunta exatamente a mesma coisa. Quanto você vendeu? Por tanto. Mas por que me mentiu, tal assim? Aí Pedro fala para ela, está aí à porta os pés que sepultaram o teu marido e eles também te levarão. Foi Pedro que matou? Não, foi a mentira, foi o pecado, né? Então quando os outros viram isso, toda a população viu o quê? Que não era brincadeira mentir para o Espírito Santo, não era um negócio legal, não era uma brincadeirinha o que eles estavam fazendo ali. Eles estavam fazendo um negócio sério, eles estavam seguindo as ordenanças de Jesus, eles estavam de acordo com a palavra, né? E a partir daí, do verso 12, eles começam a fazer muitos milagres, né? Eles vão andando, né? Vão curando pessoas, curando coxos, vendo cegos, né? E toda a multidão ia levando pessoas, levando enfermos para ele. E no verso 15, levar os enfermos pela rua, colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Tamanha era a fé, né? A sombra de Pedro curava? Não, era a fé daquele povo que curava, né? Todos os que estavam possuídos, né? Só que o que aconteceu? Milagres, maravilhas, o povo sendo curado, o povo crescendo, todo mundo o quê? Aceitando Jesus, aceitando Jesus, aceitando o ensino de Jesus. O sacerdote não gostou da ideia de novo. De novo lá vem os sacerdotes falar, como é que é isso aí? Vocês estão, né? Aqui os saduceus se tomaram de inveja. A gente vê no verso 17, né? E eles fazem o quê? Eles prendem, né? Eles vão lá, prendem os apóstolos e eles vão para uma prisão pública, né? Só que os apóstolos estão presos, só que aí de noite o que acontece? Vem um anjo do Senhor, abriu as portas do cárcere e disse, e levou eles para fora, sem barulho, sem fazer escândalo, sem nada. Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida, né? O que eles fizeram? Obedeceram. O anjo estava falando, eles não foram desleixados em desobedecer a palavra. Não, o anjo falou, vamos embora, vamos lá, ele está tirando da gente aqui, vamos lá para o templo, vamos lá. E foram lá, e estavam ensinando, né? E aí o que acontece? Vem o sumo sacerdote e os guardas, né? E não acha ninguém lá, né? Nesse inteirinho, o que aconteceu? Os outros lá, no verso 25 diz que alguém chegou e lhes comunicou, os homens que vocês recolheram no cárcere estão lá no templo, estão ensinando o povo. Então quando chegaram lá, o que aconteceu? Eles não podiam nem prender eles de volta. Por quê? Porque eles estavam falando de Deus, eles estavam ensinando a palavra e os ensinamentos de Jesus. Aí como é que eles iam prender esses caras?
Não podia, porque como eles estavam falando isso, o povo seria contra eles, porque eles estavam com medo disso, do povo se virar contra eles, né? Então eles falam assim, mas nós não demos ordem que vocês não podiam fazer, não era para falar de Jesus, não era para falar de Deus, não demos ordem para vocês para isso. Pedro olha para a cara deles e fala assim, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. É isso que a gente tem que aprender também. Antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. A gente obedece às nossas autoridades aqui constituídas? Sim, obedecemos, desde que elas não contrariem a palavra de Deus. Enquanto as leis estiverem em acordo, ou pelo menos não conflitantes com a palavra de Deus, a gente obedece às nossas autoridades aqui. Aí, como Pedro fala aqui, antes importa obedecer a Deus do que aos homens, né? E aqui somos testemunhas desse fato. Assim, o Espírito Santo lhes outorgou que eles obedecessem, né? Então eles foram. Aí, a partir do verso 33, a gente vai conhecer um sujeito chamado Gamaliel, estudioso da palavra, mestre, sábio, né? Mestre da lei. Ele era muito respeitado esse Gamaliel, dentre a corte, no sinédrio. Ele tinha muito respeito dos sacerdotes, dos fariseus, dos saduceus, né? Então ele chega para os sacerdotes e fala, antes de vocês irem fazer alguma coisa, vamos pensar, né? Porque nesses dias houve pessoas insinuando alguma coisa assim, e juntaram um monte de pessoas. Só que ele foi morto e os que estavam junto com ele, todo mundo, cada um pro seu canto, ninguém ficou, né? Ninguém ficou, foi todo mundo embora, desapareceram, né? Então, o que Gamaliel fala para eles? Esta obra, se é de Deus, vocês não vão conseguir destruir ela, não vai ter jeito. Se isso for de Deus, isso vai, não tem como. Agora, se for obra de homens, isso vai acabar, não tem jeito. Vocês não vão conseguir vencer a Deus. Agora, se for homens, isso não vai ter prosseguimento, isso não vai ter adiamento. Amém? E esse é o conselho de Gamaliel, né? E aí nós vamos para o capítulo 6. A gente vai aprender de onde surgiram os diáconos. O que estava acontecendo na igreja? Crescendo, 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 crescendo. E quem que estava atendendo a todo esse povo que estava crescendo? Os apóstolos, né? Os apóstolos. Só que chegou uma hora que os apóstolos não estavam dando conta de atender todo mundo, né? Aí apareceu um povo chamado helenistas, que é uma ramificação dos judeus lá, né? E por quê? Porque as viúvas deles não estavam sendo assistidas, não estavam dando atenção também. Se alguns capítulos atrás estava em quase 5.000, a essa altura foi aumentando, eles deviam estar uns 6.000 pessoas mais ou menos na igreja. Para 12 atender, não tinha como. Não dava, não tinha jeito dos 12 atenderem essas viúvas. Então o que eles fizeram, né? Chamaram e falaram, não tem jeito, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir a mesa. Eles se juntam e falam, não dá pra gente, nós somos os 12 aqui, né? Não que sejamos mais do que vocês, assim, mas a gente não consegue orar e servir a mesa. Então vocês vão fazer o quê? Vocês vão escolher 7 homens, né? E aí eles